Propriedades e regras no CSS. Esse é o assunto que a gente vai ver nesta videoaula e é um tema bastante importante, porque é uma base para quem está começando com HTML e CSS. Então eu tenho aqui no VS Code uma página HTML, um conteúdo básico, né? Eu tenho aqui a página, ok? Tenho aqui a página e tenho aqui a formatação dele, a formatação do CSS, que vai resultar nessa formatação aqui. Então, mas o objetivo aqui é a gente entender como é que funciona essa estrutura de formatação do CSS. Esse é um tema bem básico, mas é um tema assim que, especialmente estudantes que estão começando, às vezes acaba tendo um pouco de dificuldade aqui no CSS para entender isso, e eu acho que é um assunto que vale a pena aí a gente esclarecer alguns pontos, porque ele depois vai percorrer aí todo o seu trabalho como front-end, ok? Então, esse CSS é um dos pilares do front-end, né? HTML, CSS e JavaScript, né? Então, compreender CSS é compreender um dos mais importantes pilares, né, desse trabalho. Então, vamos lá. Para a gente compreender CSS, a gente precisa compreender primeiro o HTML, né? Porque as duas coisas trabalham juntos, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho a minha tag body, que é a tag do corpo do documento, ok? Então, tudo que você vê na página, tudo que você vê aqui na página corresponde ao body, né? Desde o fundo, enfim, tudo. E aí dentro eu tenho aqui uma tag section, né? Que nesse caso aqui é esse box branco, um H1, que é o título da página, 3 parágrafos de texto, né, as tags P, e tenho aqui embaixo 2 botões, 2 buttons. Então, essa é a estrutura que eu tenho no HTML. Eu tenho uma estrutura de hierarquia, é importante a gente entender isso, né? Mas eu não vou tratar desse assunto agora. A questão é, como é que eu faço, então, a formatação desse conteúdo no CSS? Primeiro, a gente tem que tentar entender assim, qual é a proposta, né, que você quer, qual é o resultado que você quer obter. Esse é o primeiro ponto. Então aqui eu comecei fazendo o seguinte, eu peguei a tag body, que é a tag principal aqui do corpo, né? Eu peguei então aqui a tag body, e estou fazendo uma formatação para ela. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Estou fazendo uma formatação aqui para ela. Observe que eu disse aqui, que no body eu queria usar uma fonte family, né? Uma fonte family com Arial, Helvética, etc. E apliquei aqui uma cor de fundo também. Depois eu peguei a section, que é essa outra tag aqui, e criei aqui um outro bloco, mudei também a cor de fundo, apliquei margem, padding, né? Uma série aqui de propriedades. O que eu quero destacar inicialmente? A questão das regras. Tá? Cada bloquinho desse aqui é chamado no CSS de regra. Então eu tenho uma regra para formatar o body. E tenho aqui uma outra regra para formatar o section. Correto? Então, para cada tag, eu posso ter uma regra. Uma regra. Né? Quando eu tenho uma tag como P, como P, que ele se repete. Né? Então, nesse caso, eu uso uma única regra. Vou colocar aqui o P. Ele sugeriu ali para mim essa formatação. Eu vou só trocar a cor. Vou colocar aqui uma cor... vou colocar aqui uma cor azul. Só para a gente entender. Criei aqui uma nova regra, uma regra para o P. Né? E aí, o que acontece? Olha só, ele aplicou, então, essa cor azul e o espaçamento ali que eu propus em todos os parágrafos P. Então, uma regra, ela pode ser aplicada, né? Normalmente ela é aplicada para uma tag, só que o efeito dela pode ser múltiplo. Né? Então, body ele tem um efeito único, porque eu só tenho um body. Section ele vai ter um efeito único, porque nesse caso aqui eu tenho apenas um section, embora eu possa ter mais que uma. Mas no caso do P, como eu tenho 3 P's, né, 3 parágrafos, então aquela mesma regra vai aplicar nos 3 parágrafos. O mesmo aconteceria com os botões aqui. Né? Então eu vou criar uma regra para o button, e aí ele já me sugeriu aqui,
o meu editor, eu vou aceitar aquela formatação ali. Eu vou aceitar aquela formatação e olha lá, lá eu tenho 2 botões. Deixa eu só trocar essa cor aqui, eu vou colocar um verde, né? Vou colocar um botão verde. Então, olha só o que acontece. Então, a mesma regra, olha só, ela aplicou para os 2 botões. Ela aplicou para os 2 botões, porque eu tenho 2 tags iguais, tá certo? Então, essa é a ideia de regra, né? Eu crio blocos, né? Esses bloquinhos, e esses bloquinhos vão estar associados com uma tag. E a partir daí, ele vai aplicar em todas as tags, né? No meu HTML, quer seja uma ou quer seja várias. Esse é o primeiro ponto. Toda regra ela tem uma abertura, que é aqui essa chave, e o fechamento, que está aqui a outra chave. Então, significa que o que está dentro dessa chave compõe a formatação desta regra, que pode ser uma única propriedade ou pode ser várias. Tá? Não tem necessariamente um limite. Então, essa chave ela já é comum para quem trabalha com linguagem de programação, né? Nas linguagens tradicionais, né, de JavaScript, C Sharp, PHP, Java, a gente usa elas para fazer esse mesmo sentido, né, para você ter aqui uma função, para você ter aqui um método e ele delimitar qual é o conteúdo dele. E aqui no CSS vai ser para delimitar qual é o conteúdo desta regra. Uma regra, inicialmente, ela deve ser o nome de uma section. Então, veja só, no HTML, aqui em cima, ó, eu tenho essa tag link que está associando com o meu arquivo de style. Então, quando o navegador carrega esse HTML, ele encontra essa tag link, ele vai lá buscar o que está no arquivo de CSS. Então, ele vem aqui e lê todo esse conteúdo e pega aqui, ó, cada regra. Tá, eu tenho aqui uma formatação body, beleza. Mas aqui no HTML eu tenho uma tag body? Tenho. Então ele aplica. Eu tenho aqui a formatação section, mas no HTML eu tenho uma tag section? Tenho, então eu aplico. Se porventura você criar uma regra, por exemplo, vou colocar aqui um H2, colocar aqui um H2 e vou falar que ele vai ser uma cor vermelha, né? Beleza, então ele vem aqui, lê esse conteúdo e tal. Aí ele acha aqui uma regra H2. Aí ele vai, mas no HTML tem uma tag H2? Não, não tem. Então, o que ele faz? Ele simplesmente ignora essa regra aqui. Não vai dar um erro, não vai dar um problema nenhum, só que ele criou uma regra para algo que não exista. Tá? Então, a ideia é que a formatação seja feita posterior ao HTML, porque aí você já sabe quais tags você tem, quais estruturas você tem e o que você precisa formatar. Tá? Então, basicamente, esse seria o caminho mais sensato para você trabalhar. Ok? Então, isto é uma regra. Agora, dentro de cada regra, eu tenho as chamadas propriedades. Ó. Eu tenho as propriedades. No caso aqui, ó, eu tenho o font family, no caso do Buddy, e tenho o background color. Então, font family é uma propriedade. Propriedade no CSS equivale aos comandos que a gente tem nas outras linguagens, né? Então, nas outras linguagens, você tem lá um comando que, quando executado, ele vai fazer alguma coisa, etc. Aqui é a mesma ideia. A propriedade ela serve para fazer alguma coisa. Então, font family é uma propriedade do CSS usada para mudar a letra, mudar o tipo da letra que você está usando. Então, ó, eu vou comentar essa propriedade aqui e vou mostrar o padrão. Ó. O padrão ele está usando aqui essa letra, tá vendo? Ele está usando aqui essa letra. Quem define isso aqui é o próprio navegador. Eu não falei nada ainda de qual letra utilizar, então o navegador assume por padrão que ele quer usar essa letra aqui. Mas quando eu venho aqui e aplico essa propriedade, ó, eu estou dizendo para ele que agora não, ó, tá vendo que ele já mudou. Então agora eu quero que ele utilize a fonte Arial, né? Então ele troca. E como eu apliquei isso aqui no Buddy, ó, ele trocou em tudo, trocou no título, no texto dos botões. Mas por que se eu apliquei isso no Buddy? Aí tem a ver com a questão da herança, né? Como todo esse conteúdo aqui está dentro do Buddy, então quando eu faço uma formatação no Buddy e essa formatação, essa propriedade, ela também se aplica às outras tags, então ele faz a aplicação em cascata, por padrão. Como fonte family está envolvido com texto, e o que eu tenho aqui embaixo é texto, é possível aplicar
ó, cores, desculpa, fonte em todas essas tags aqui, então ele assume por padrão em todo o conteúdo que está dentro do body, né? Então, uma propriedade, ela tem a seguinte característica, ela tem o nome da propriedade, font family, dois pontos, o valor da propriedade, ou seja, aquilo que você quer aplicar a essa propriedade, e depois você finaliza com um ponto e vírgula, tá? Background color, dois pontos, a cor que eu quero aplicar e ponto e vírgula. Margin, dois pontos, o valor que eu quero aplicar e o ponto e vírgula, tá? Então é dessa forma que funciona uma propriedade. Sempre o nome da propriedade, dois pontos, o valor que você quer aplicar e o ponto e vírgula. O que muda um pouco aqui é a questão dos valores, né? Então, por exemplo, cada propriedade exige um tipo de valor. Nesse caso aqui é o nome da letra. No caso do background color, ou do color, é a cor, né? Nesse caso aqui, ó, eu estou usando do background color, eu estou utilizando um valor hexadecimal. Aqui eu estou utilizando o nome da cor. A gente vai ver isso numa aula específica sobre cores, né? Você deve acompanhar aqui que a gente vai tratar dessas diferenças também. Mas aqui, basicamente, tanto faz, eu posso usar o hexadecimal, posso usar o nome da cor. Aqui, por exemplo, eu estou usando o RGBA para cor, né? Já que eu estou trabalhando com transparência aqui. Então, é um outro assunto que a gente vai ver também. Mas o que importa aqui é que, nesse caso, ó, tudo isso aqui é o valor que eu estou aplicando a Box Shadow, né? E assim por diante. Já Margin, Page, Border e tal, eu tenho os valores definidos em pixels, por exemplo, né? Então, cada um deles vai exigir um tipo de valor, mas todos vão seguir basicamente essa mesma estrutura. Nome da propriedade, dois pontos e o seu respectivo valor, ok? Então, basicamente, é isso. Essa é a visão inicial, né, que a gente precisa ter. Essa organização inicial ela é feita então em regras. Essas regras podem ter uma ou diversas propriedades, e essas propriedades têm a sua composição em nome da propriedade, dois pontos, valor e ponto e vírgula. Aí existe um outro ponto que precisa ser destacado, voltando na questão das regras, porque nesse caso aqui eu estou usando regras para formatar tags, tá certo? Todas as regras que eu criei aqui, elas estão direcionadas para tags. Agora, existe a possibilidade de eu fazer diferente. Existe a possibilidade de eu trabalhar com regras baseadas em classes e baseados em atributos também. E também em agrupamento deles, né, considerando herança, uma série de coisas. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, eu quero tratar isso numa videoaula, esse assunto numa videoaula específica, porque o objetivo aqui é a gente compreender esse básico, certo? A gente compreender, se você compreendeu isso aqui, então tá ok. Mas depois, na sequência, a gente vai ver então nas outras videoaulas como é que eu vou trabalhar então com regras baseadas em atributos e regras baseadas em classes, por exemplo, que é uma outra estratégia muito interessante e necessária para alguns contextos. Tá? A princípio, a ideia baseada em tag é boa. É boa porque ela é bem genérica, você aplica de uma maneira muito fácil, não requer aí um planejamento muito grande, né? Basta você fazer uma leitura do HTML, entender as tags que você tem e criar o respectivo formatação aqui. Quando você usa classes e atributos, aí você precisa olhar com um pouco mais de calma, né? E ainda, antes de finalizar, eu comentei aqui ó, que eu tenho uma regra aplicada a uma tag que não existe, né? Isso é possível. Agora eu pergunto, é possível ter uma tag sem nenhuma formatação? Por exemplo, eu vou criar aqui uma situação, eu vou criar aqui um H3, ok? Vou criar aqui um H3 e vou escrever aqui, ó, tag sem formatação, ok? Eu vou escrever isso aqui. Então, H3, ó, eu não tenho lá no CSS nenhuma regra aplicada a ela. O que acontece nesse caso? Bom, acontece o seguinte, ó, ele vai ficar desta forma. Ele vai pegar
inicialmente, deixa eu voltar aqui, ó, ele vai pegar a formatação do Buddy, porque ele está dentro do Buddy, né? Então, o font family aplica-se também ao H3, né, por herança, tá? Por herança. Então, ele recebe o H3 por herança. Mas ele não tem nenhuma formatação. Então, aí, o que acontece? Essa cor, por exemplo, o tamanho da letra, quem vai definir isso é o navegador. Esse é um ponto importante. Quando você não aplica nenhuma regra de formatação, o navegador decide por si o que fazer com aquilo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou colocar aqui um comentário, ó, em todo esse código. É como se o CSS agora não existisse mais. Ó. Comentário em CSS. Como é que eu faço? Eu uso o barra e o asterisco para começar o bloco e asterisco barra para finalizar. Então significa que tudo isso aqui vai ser simplesmente ignorado. Tá? Não tem mais formatação. Só tem o HTML. O que o navegador faz? Ele faz isso aqui. Ó. Essa aqui é a tua página HTML sem formatação nenhuma. Então, mas ali ele definiu o tamanho da letra para o H1 diferente do título, diferente do H3, né? Sim, mas isso é o navegador quem decide, tá? Ele aplica, vamos dizer assim, uma formatação básica, né? Mas fica uma formatação bem ruim, né? Espaçamento, os botões, tudo bem acanhadinhos, né? Então é isso, quando não tem... E aí tem um detalhe, eu estou usando esse navegador. Pode ser que em outro navegador ele faça outra formatação, porque como a decisão ela é do navegador, não existe necessariamente um consenso entre eles do que tem que fazer inicialmente. Tá? Cada um pode aplicar a letra que quiser, a fonte que quiser, né, o tamanho que quiser, a cor que quiser. Então, por isso é importante a gente fazer a formatação no CSS. Então, é isso que vai acontecer. Se eu tiver, então, uma tag que não tem formatação CSS, eu estou delegando para o navegador decidir o que fazer com ela. Tá? Como isso não é uma boa estratégia, é comum que você faça a formatação de todas as suas tags, né, para que você tenha aí um resultado mais adequado e mais alinhado aí com a estratégia visual que você tem para a sua página. Tudo bem? Nessa aula é isso, espero que você tenha compreendido essa questão básica e depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. O meu nome é Luiz Ribeiro, eu sou professor há mais de 20 anos e nesse canal eu dou aulas básicas sobre linguagens de programação, tecnologias e desenvolvimento web. E se você gostou, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e acompanhe outras aulas que nós temos aqui. Muito obrigado.